Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo muito importante dentro da caminhada espiritual de um filho de santo na Umbanda. Ao longo dos anos, eu vi muitos filhos chegarem no terreiro, permanecerem dentro da corrente espiritual e também seguirem outros caminhos. E existe algo nisso tudo que muitas vezes só é compreendido com o tempo e com a vivência. Quando um filho chega na Umbanda, normalmente ele chega cheio de ansiedades, expectativa e até fantasia sobre mediunidade, incorporação e desenvolvimento espiritual. Muitos vêm carregando conhecimentos adquiridos em lugares nem sempre seguros, ouvindo muitas opiniões e acreditando que a Umbanda se aprende através da teoria. Mas existe uma verdade muito simples. Umbanda se aprende aos pés da entidade, de boca a ouvido. O maior ensinamento não acontece nos livros. Ele acontece dentro do terreiro, na convivência, na observação, no silêncio e principalmente na humildade de quem entende que ainda está aprendendo. E uma das coisas que eu mais gostaria que vocês compreendessem é que não existe motivo para tanta ansiedade em relação ao desenvolvimento mediúnico. Quando um filho se aproxima de um terreiro, não é apenas por vontade própria. Existe ali um chamado espiritual, um compromisso assumido antes mesmo da reencarnação. E quando esse filho chega à casa espiritual, os seus mentores e guias o entregam aos cuidados daquele dirigente espiritual para que ele aprenda, amadureça e desenvolva a sua caminhada. Para um pai ou uma mãe de santo, receber um filho é como receber um bebê que está nascendo naquele momento, porque ali não nasce apenas uma pessoa dentro da corrente. Ali começa a nascer a sua mediunidade, a sua missão espiritual, seus guias de trabalho e toda a sua caminhada dentro da Umbanda. É por isso que tudo acontece passo a passo. Primeiro o filho aprende a observar, depois aprende a firmar os pés, depois aprende a caminhar dentro da corrente e só depois vem o amadurecimento espiritual. Mas muitos chegam querendo correr antes mesmo de aprender a caminhar. Tudo na Umbanda tem seu tempo. O desenvolvimento mediúnico não acontece pela ansiedade. Ele acontece pela dedicação, pela disciplina, pela humildade e principalmente pelo amor. E existe também algo muito importante que poucos compreendem. Ninguém nasce duas vezes na Umbanda. Quando um filho passa pelos fundamentos da casa, pelos rituais, pelos ensinamentos, pelos recolhimentos, pela camarinha, pelo batismo, pela iniciação e pela coroação espiritual, existe ali um nascimento mediúnico e espiritual. Aquele filho nasceu dentro daquela corrente. Mas isso não significa que ele vai ficar preso àquela casa para sempre, ou que os caminhos não possam mudar. Mas significa que existe uma raiz espiritual que jamais poderá ser apagada, porque ninguém nasce duas vezes. A casa onde um filho aprende seus primeiros passos espirituais se torna parte de sua própria história. Foi ali que ele recebeu alimento espiritual, orientação, correção, acolhimento e aprendizado. Por isso, mesmo quando os caminhos seguem direções diferentes, jamais se deve esquecer com ingratidão a casa que participou do nascimento da sua mediunidade. Da mesma forma que amamos e respeitamos a nossa família material, também devemos honrar a família espiritual, que nos ajudou a crescer e dar os primeiros passos dentro da Umbanda. Então estudem, aprendam, vivam a Umbanda com verdade, mas não deixem que a ansiedade fale mais alto do que o aprendizado. Tudo acontece no tempo certo, e os seus mentores espirituais acompanham cada passo da caminhada de vocês. A Umbanda é fé, esperança e caridade. Que Oxalá abençoe a todos.